Um feliz sábado a todos. Estamos felizes em estarmos aqui juntos para honrarmos e adorarmos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de louvarmos, vamos refletir no texto que se encontra lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Com esse pensamento, vamos louvar a Deus com o hino de número 274. Vamos louvar. Firme nas promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor. Sempre exaltarei o seu eterno amor. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades nesse meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro nessa luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém? Que o nome de Deus seja sempre louvado. Continuando em louvor e adoração, o hino de número 490. Caminhando. Com gozo eu já vou para o lar celestial, caminhando, caminhando, pois não me encanta mais o prazer terreal, caminhando para aquele lar, caminhando, caminhando para aquele lar onde está Jesus, caminhando, caminhando pela mão divina de Jesus. Eu quero pecadores comigo levar, caminhando, caminhando, que em Cristo possam eles a paz encontrar, caminhando para aquele lar. Todos juntos. Caminhando, caminhando
para aquele lar onde está Jesus, caminhando, caminhando pelas mãos divinas de Jesus. Com Cristo meu Senhor para sempre estarei, caminhando, caminhando, seu nome eternamente então louvarei, caminhando sim naquele lar, caminhando, caminhando para aquele lar onde está Jesus, caminhando, caminhando pela mão divina de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Convido agora a todos a fechar os olhos para falarmos com o nosso Deus. Grandioso Deus que habita os altos céus, santo, santo, santo é o teu nome, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de sábado. Estamos aqui todos reunidos, cada um nas suas casas, aqui pelo Facebook, aqui também pelo Instagram, para honrarmos e adorarmos o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, pela proteção que o Senhor tem dado a cada um de nós, mesmo em meio às tribulações. Fica com cada pessoa aqui presente. Pedimos uma bênção especial também pelas pessoas que vêm aqui partilhar a palavra conosco. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Olá, meus queridos irmãos, bom dia a todos, feliz sábado. Como é bom estarmos reunidos aqui para mais uma vez compartilharmos a palavra do nosso Deus. Agradecemos a sua companhia, você que está assistindo a nossa programação hoje aí pelo Instagram, pelo Facebook, né? Gostaríamos de dar aquele abraço para cada um de vocês. E como prometemos, ontem nós tivemos aqui o nosso PG Online e muitas pessoas participaram conosco. E agora vamos passar as fotos aqui para vocês darem uma olhadinha na nossa participação de ontem. Olha aí, o PG lá de Catolé do Rocha, né? Gostaríamos de mandar um abraço aí para Jamilson, Simone, Rafael, Ricardo, que participaram junto conosco aí. Olha aí, Raquel, junto com a sua família lá da igreja de Gangorra, fica aí também o nosso abraço, né? Gilberlânio, Josi e Helena, lá de Belém do Brejo do Cruz, um grande abraço para vocês também. Aqui está a nossa irmã Rosângela e Eduarda, né, que também são lá de Belém do Brejo do Cruz, um grande abraço para vocês. Olha aqui também, fica o nosso irmão professor aqui da Igreja Central, junto com sua filha. Vamos lá. O PG lá de São Bento, né, está participando junto conosco aí na nossa programação de ontem à noite. Um grande abraço para vocês. Temos também a nossa irmã Socorro, lá da cidade de Jericó. Um abraço à igreja de Jericó. Aqui mandaram a foto do computador, mas sabe de onde é? Eu descobri. É lá de Mato Grosso. Nossos irmãos de Mato Grosso estão conectados com a gente aí no nosso PG Online. Fica aí também um forte abraço para cada um de vocês. Aqui temos o nosso irmão Gilberto com a irmã Elda, né? Eles fizeram um PG ontem na casa deles, está aí um novo PG, o PG Alto Refúgio. E aqui está a Letícia e Ian, são recém-conversos lá da igreja de Paulista, também estavam conectados. E eu fiquei devendo um abraço. Ontem eu quase recebi um puxão de orelha virtual, né? Um abraço aí para minha sogra, né? Dona Marli, que estava conectada com a gente ontem aí, não só ela, mas os irmãos lá da igreja de Juru. Fica um abraço para vocês também. E fica um abraço para os demais irmãos aqui do nosso distrito. Infelizmente não temos como abranger todos, é muito rápido a questão dos comentários. Mas para cada uma das igrejas fica o nosso abraço. Fica um abraço para você também, meu querido amigo que nos assiste aí pelas redes sociais, que ainda não é adventista, tá? Um abraço do pastor Fabrício. E o tema de hoje, vocês estão vendo aqui na tela, nós vamos participar da lição da escola sabatina, né? E o tema é somente pelas escrituras, ou sola escritura. Mas
eu vou trazer alguns anúncios para vocês, eu gostaria que vocês guardassem no fundo do seu coração. Vamos lá, o primeiro anúncio de hoje, Projeto Ore. Você não pode ficar fora desse projeto. O Projeto Ore é um movimento de oração, reavivamento e edificação. Você tira com a sua família aí 3 momentos do dia para poder orar. 6 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da noite. Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a sairmos dessa pandemia, dessa crise, que Ele nos guarde, Ele nos livre, né, deste grande mal. Outro recadinho do coração, Projeto Ame Mais. O que significa o Projeto Ame Mais? Está aqui na telinha, ó. Mais amor, mais mobilização e mais esperança. As igrejas adventistas do 7º dia, todos os sábados, elas estão de portas abertas para receber a sua doação. Nós sabemos que existem muitas famílias que, diante dessa pandemia, estão enfrentando algumas dificuldades. Portanto, a Igreja Adventista fez esse projeto Ame Mais para que você possa levar a sua doação para a igreja, e assim nós estamos distribuindo cestas básicas para as famílias que estão passando por esse momento de crise. Outro recadinho do coração para vocês. Caleb na web. Se você é Caleb, estenda a tua mão e diga aí, eu sou Caleb. Esse ano o Caleb é diferenciado, vai ser um Caleb virtual. O que é que você pode fazer? Você vai pegar todos os seus contatos aí que você tem no seu telefone, os seus seguidores no Facebook, no Instagram, e vai mandar para eles uma perguntinha simples. Você gostaria de estudar a Bíblia comigo? E aí deixa que o Espírito Santo faz o resto, e aí você começa a fazer um estudo bíblico virtual com os teus amigos, com os teus seguidores, e o Espírito Santo vai trabalhando no coração de cada um deles. Mas pastor, como eu vou fazer isso? Nós falamos ontem, eu gostaria de falar mais uma vez para vocês. Vocês podem usar alguns aplicativos aí, né, para que possa ter um contato, uma interatividade com as pessoas que você está estudando. Você pode usar o Zoom, o Hangout, para poder acompanhar essas pessoas. Você pode fazer uma videochamada pelo WhatsApp. Formas, maneiras não vão faltar para que você possa participar. Nós perdemos muito tempo, né, nas redes sociais, e agora vamos gastar o tempo de qualidade, né, levando o Evangelho para outras pessoas. Temos também aqui um grande projeto, Impacto Esperança. O Impacto Esperança desse ano será realizado no dia 25 de julho, onde nós iremos levar esperança para as famílias que estão enfrentando essa crise. Pastor, eu vou entregar para quem esses livros? Você vai chamar o teu vizinho, você vai entregar para algum parente seu, mas você não pode deixar de divulgar esperança para as pessoas. As pessoas estão ociosas em casa, então nada melhor do que entregar um livro para que eles possam ler. Se você quiser um livro, procura o ancião da tua igreja, entre em contato com o pastor distrital e nós iremos providenciar o livro para vocês. Hoje à tarde, você que é adolescente não pode perder. Nós vamos ter um grande bate-papo aqui, ó, com o tema spoiler. Então participe, vai ser muito massa você adolescente participar dessa live às 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde. Pastor, onde é que eu vou assistir? Você vai em uma das redes sociais do Adventistas Nordeste, pelo YouTube, Facebook, Instagram, mas não deixe de participar. Se você que é pai, mãe, tem um adolescente em casa, coloca ele para assistir também essa live aí, porque vai ser muito bom, ok? Vamos lá. E hoje nós vamos ter 2 convidados especiais para nos auxiliar na lição da Escola Sabatina. Gostaríamos de convidar o nosso amigo, irmão e ancião da Igreja Central, Francisco Canidé, para estar aqui conosco, se assentar em uma de nossas cadeiras aqui, para nós podermos estudar a lição da Escola Sabatina. E gostaríamos também de convidar o nosso irmão Moab. Moab também, que é aqui da Igreja Central. Ele é diretor de Escola Sabatina e também é coordenador de pequeno grupo. E nós vamos, neste momento, recapitularmos a lição da Escola Sabatina junto com vocês. E eu gostaria de fazer um pedido a você agora. Pega a tua Bíblia, pega a tua lição da Escola Sabatina e vamos recapitularmos juntos. Gostaria só de um microfone aqui para os nossos participantes. Isso.
Primeiramente, eu vou deixar um espaço aqui para que vocês possam cumprimentar os nossos amigos, né, nossos irmãos que estão nos assistindo, que estão lá do outro lado da telinha. Canidé, com você. Primeiramente, bom dia, né, ao pastor Fabrício, meu irmão Moab, né, que é nosso diretor da Escola Sabatina. E queria também desejar um bom dia a nossos irmãos aí do distrito, né, que nos acompanham nessa manhã. Estamos aí afastados um pouco devido a essa pandemia, mas estamos presentes na graça de Jesus, né? Então que Deus possa abençoar cada um de vocês, né? E temos o prazer de podermos compartilhar a palavra de Deus nessa manhã, né? Estudando as Escrituras. E que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Quero desejar também a vocês que nos acompanham aí pelo Face, pelo Instagram, feliz sábado. Para mim é um prazer estar aqui, né? Mesmo distante, mas próximo virtualmente, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, vocês que assistem, nossos queridos visitantes que ainda não é adventista, mas está aí nos acompanhando. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Amém. Meus queridos, você já está com a sua lição aberta aí? E já abriu? Estamos estudando a lição 5, lembrando que o tema desta semana que nós estudamos é somente pelas Escrituras, né? E temos um termo aí em latim, sola Scriptura. E o verso áureo dessa semana se encontra no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Rapaz, que texto, hein? Texto espetacular. Você já parou para pensar onde é que fica aí, onde a palavra de Deus pode chegar para dividir juntas e medulas, alma e espírito? Olha a profundidade que existe aí na palavra de Deus. E esse termo, somente pelas Escrituras, surgiu com os nossos reformadores. Eles estavam passando por um processo de reforma, de reestrutura, né? E eles estavam acostumados unicamente com as tradições. A Bíblia era estudada de uma forma alegórica, eles não tinham a profundidade da palavra de Deus, eles estavam vendo que estavam perdendo muito o sentido e o significado do texto da Bíblia. E então, os reformadores se juntaram, principalmente ali Martinho Lutero, se juntou com os demais reformadores e começaram a se aprofundar na palavra de Deus. E hoje nós temos um tipo de estudo da Bíblia, né? Ainda perpetua o estudo alegórico da Igreja Católica, mas nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós utilizamos o estilo de interpretação histórico-gramatical. Nós damos importância à história e damos também a devida importância ao contexto em que está inserido a palavra do nosso Deus. E vamos partir agora para os nossos comentários aqui com os nossos queridos amigos que estão conosco. Desde o início de seu movimento, a Igreja Adventista é considerada o povo do livro, né? Eu creio que os mais antigos sabem muito bem disso. Nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia, o povo que estudava a Bíblia, o povo que sabe, se aprofunda dentro do texto bíblico. E eu gostaria, Canidé, que você esclarecesse um pouco para nós, acerca da lição de domingo, as Escrituras como uma norma dominante. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6, ele diz que eu e você, nós não podemos ultrapassar o que está escrito. E eu gostaria que você explicasse um pouco para nós como as Escrituras continuam sendo uma norma dominante para a nossa vida. Nós vemos aí, né, como o pastor falou muito bem, lá desde do início, lá quando o Guilherme Miller, né, ele levanta um movimento, né, esse movimento tem o objetivo de estudar as Escrituras, né, principalmente o livro de Daniel. Nós vemos que nós somos um povo que, desde então, surgindo ali a Igreja Adventista, tem como meta e base as Escrituras Sagradas, somente ela, né? Infelizmente, nós sabemos que outras normas aí, nós vemos questão de tradições,
questões de outras denominações que nos refletem a sairmos um pouco das Escrituras, da Palavra de Deus. Mas a Bíblia, a Palavra de Deus, ela deve ser nossa norma e nossa única regra de fé e dominante nas nossas vidas, né? Como o pastor leu aí o texto do apóstolo Paulo, né? Nós vemos o texto do apóstolo Paulo aí e ele tinha justamente isso aí, levar as pessoas, né? Se a gente vê o contexto ali, aquelas pessoas estavam falando, né, de Paulo, de Apolo, né? E de outros homens da Bíblia, mas Paulo ele disse que nós não devemos sair das Escrituras, né? Então, esse é o objetivo, permanecer nas Escrituras. Mas, infelizmente, muitas vezes somos tomados, desejosos de colocar as tradições acima das Escrituras, acima da Palavra de Deus. É por isso, pastor, que hoje muitas pessoas não querem se adaptar à Palavra de Deus, né? E sim querem que a Palavra de Deus se adapte à sua vida, né? Eu fico imaginando, pastor Fabrício, quantas pessoas, infelizmente, têm perdido essas bênçãos, esse privilégio maravilhoso de conhecer através da Bíblia coisas maravilhosas que nós vemos aí, que tem mudado a vida de pessoas, transformado a vida de pessoas, né? Onde pessoas tiveram suas vidas transformadas pelo poder da Palavra de Deus. Então, que essa palavra seja dominante nas nossas vidas, né? Que seja a nossa regra de fé. E os recursos que muitas vezes nos ajudam, é verdade, né? Mas que sejam apenas secundários. E a palavra de Deus seja a norma vigente nas nossas vidas. E eu queria ler um texto aqui interessante, né? Como diz aqui o guia de estudo, aqui do nosso irmão Martim Lutero, que ele fala: somente as Escrituras são o verdadeiro Senhor e Mestre de todos os escritos e doutrina da terra. Então esse texto está bem claro, e somente as Escrituras devem ser nossa norma vigente em nossas vidas. Eu queria também destacar uma coisa importante, para reforçar o que Canindé falou, que a gente pode pesquisar, estudar, né, para que a gente possa ter um melhor ampliamento do nosso conhecimento dentro da Bíblia, sem fugir do seu teor principal, né, que existe no livro. Podemos também usar os textos do Espírito de Profecia, né, como concordância bíblica, para o melhor entendimento nosso, né, do estudo da Bíblia. Mas, contudo, devemos ter sempre o bom senso, né, de buscar sempre aquilo que a Bíblia tem nos mostrado, não querer ultrapassar, não querer colocar especulações, como, por exemplo, Caim. A Bíblia fala que, lá em Gênesis, que Caim foi morar, quando ele matou Abel, foi morar em outra terra e se casou. E às vezes as pessoas podem especular: então tinha outros, casou com a irmã, ou, por exemplo, tinha outras pessoas lá, né? Então, o que a Bíblia deixou para que a gente entendesse, devemos buscar somente aquilo. Ultrapassar aquilo é especulação e às vezes pode nos levar a pensar coisas erradas. Então, como diz lá em Deuteronômio 29, o que Deus deixou claro para que a gente pudesse entender está ali. Mais do que isso, não. Então, possamos sempre buscar conhecimento dentro da Bíblia, sem sair fora dela. Muito bem. E eu gostaria só de destacar, se vocês me permitem, aí na sua lição, ou no guia de estudos, né, como o nosso irmão Canindé falou, o verdadeiro cristianismo e a pregação convincente do Evangelho depende de um firme compromisso com a autoridade das Escrituras. Então, o teu cristianismo, ele só é real se você cumprir o que está nas Escrituras. Então, se você quiser viver além das Escrituras, saiba de uma coisa, que você está vivendo um cristianismo falso. Então, o verdadeiro cristianismo é aquele cristianismo que você está dentro da palavra do nosso Deus. Já na parte da segunda-feira, nosso irmão Moab está aqui conosco. A Bíblia diz que toda a Escritura, isso aí é o apóstolo Paulo que escreve para nós no livro de 2 Timóteo, capítulo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus.
ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E o apóstolo Pedro diz que foram homens santos que escreveram a palavra do Senhor, inspiradas pelo Espírito Santo. Portanto, Moab, eu gostaria que você discutisse um pouco conosco aqui acerca da unidade das Escrituras. Será que eu preciso confiar somente no Antigo Testamento ou somente no Novo? Será que o Antigo Testamento passou e estamos vivendo somente pela graça, ou os dois testamentos ainda estão em vigor? Gostaria que você debatesse um pouquinho conosco aqui. Bem, pastor, eu queria começar destacando assim, que a Bíblia realmente é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? Como bem escreveu o salmista. E a sua unidade é a maior prova de que Deus preparou essa Bíblia para ajudar o ser humano, né? E eu queria destacar um ponto importante que João Calvino disse o seguinte, que a não ser que a palavra de Deus ilumine nosso caminho, toda a vida do homem, dos homens estará envolto em trevas e nevoeiro, de forma que eles inevitavelmente irão perder-se. Então ou seja, a unidade da Bíblia produz fé, né? Ou seja, quando a gente estuda a Bíblia com humildade de espírito e coração, ou seja, a Bíblia transforma a nossa vida, ou seja, a gente aprende a confiar mais nas Escrituras, quando a gente vê que tudo aquilo que é falado ali, que é mostrado na Bíblia, realmente aconteceu. E não só isso, como o próprio Jesus, em tudo que ele falava, ele sempre se baseava nas Escrituras, sempre se baseava em toda a Bíblia, né? Então, ou seja, a Bíblia, ela é importante, a unidade, porque se a gente não o estudo da Bíblia com espírito de humildade, pedindo que o Espírito Santo nos mostre as verdades ali apresentadas, ou seja, ela se tornará somente um livro, né? Quando a gente não estuda ela de uma forma de humildade, né? E outro ponto que eu queria destacar é que a unidade das Escrituras também implica que toda Escritura deve ser levada em consideração quando estudamos um assunto bíblico, em vez de querer pegar só um ponto. Então, a gente deve não só se basear em um só texto ou em uma só frase, mas buscar estudar toda a Bíblia, todo o contexto, para que a gente possa ter um melhor esclarecimento do que a gente está querendo entender ali. Muito bem. Canidé, quer comentar alguma coisa? Só reforçando aí o que o Moab falou, né? Nós vemos que o que Jesus usou muitas vezes foi o Antigo Testamento, né? Não só Jesus, como outros homens do Novo Testamento, né? Digamos assim, e muitas vezes usavam o Antigo Testamento. Então, a palavra de Deus é uma só. É ontem, hoje e será a norma vigente em nossas vidas. E a gente vê aí como é impressionante a singularidade da Bíblia. Nós vemos que cerca de 40 autores diferentes, de épocas diferentes, culturas diferentes, escreveram as Santas Escrituras, mas nós percebemos uma concordância impressionante. Então, nós vemos que o Espírito Santo, ele é que guiou esses homens a escrever esse livro tão maravilhoso, né? Então nós vemos que o Espírito Santo, ele que trabalhou na mente desses homens para podermos ter hoje esse livro tão maravilhoso, que é a santa e poderosa palavra de Deus. Muito bem. Aqui na lição tem uma frase que eu achei um espetáculo. A Bíblia diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós sabemos que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que falou isso para nós. E na lição diz o seguinte: as Escrituras perderiam seu poder de convencimento e libertação se ela não tivesse uma unidade. Então só existe esse poder libertador porque existe essa união, né? União entre o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então veja, através dessa união nós podemos ter a certeza que existe libertação, né? E essa verdade ela chega até o coração das pessoas. E diz o seguinte aqui também mais: não há discordância, né, entre o Antigo
e o Novo Testamento. Foi isso que Moab também explicou para nós aqui junto com Canidé. Então não adianta as pessoas quererem enfatizar que nós vivemos pelo tempo da graça, né? Estamos vivendo somente agora do Novo Testamento. Então quer dizer que a graça não existia no Antigo Testamento? Não é? Nós podemos ver lá que Abraão ele foi salvo o quê? Justificação pela fé. Nada mais do que graça. Não é isso? Então nós podemos encontrar a graça do nosso Deus em toda a Bíblia, de Gênesis até o livro de Apocalipse. O nosso debate está muito legal, né? Estamos nos aprofundando muito bem aqui na Deus, na lição de Escola Sabatina. Mas agora, Canidé, eu vou passar a bola para você. Nós vamos aí para terça-feira, a clareza das Escrituras. Nós sabemos que existem alguns textos que são difíceis de interpretarmos, né? Às vezes nós precisamos nos aprofundarmos um pouquinho mais, mas nós vimos que nós temos que utilizar unicamente as Escrituras somente. E eu gostaria, Cândido, que você trouxesse uma explicação para nós neste momento. Que tipo de clareza é essa que a Bíblia traz para nós, né? A lição está trazendo aqui. Se existem textos difíceis, que tipo de clareza é essa que a lição, que a Bíblia tem para nos ensinar? Nós vemos aí que hoje muitas pessoas dizem que as Escrituras, a Bíblia Sagrada, é difícil de ser compreendida, né? Que não consegue entender, mas nós vemos que Jesus ele disse que a Bíblia é fácil de ser compreendida, as suas Escrituras, né? É tanto que várias passagens aí nós vemos aí, não sei se temos tempos, né? Mas ele disse: se vocês tivessem visto nas Escrituras, se vocês tivessem lido as Escrituras, né? Então, quando nós nos aproximamos e nos aprofundamos na Palavra de Deus, nós vemos que é possível sim entendermos as Santas Escrituras, né? Mas eu faço um apelo para que, quando nós lermos esse livro, possamos primeiramente ter humildade, acima de tudo humildade. Porque quando nós temos humildade e pedimos a ajuda do Espírito Santo, então temos certeza que Deus, Ele nos ajuda a compreender as Escrituras, né? E é tão fácil que até crianças, elas podem entender a Escritura, a Palavra de Deus, né? Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos gastar tempo estudando as Escrituras, né? Nós vemos que às vezes nós passamos tanto tempo em redes sociais, no WhatsApp, né? Então, esse livro é nosso manual para a nossa salvação. Então, se nós queremos nos salvar, nós desejamos e almejamos os céus, nós precisamos gastar tempo com esse livro, que é a Palavra de Deus, que é um livro maravilhoso, mas ele só tem efeito na minha vida quando eu realmente faço uso dele. E assim, com a ajuda do Espírito Santo, eu compreenderei as suas verdades. É interessante que Jesus mesmo falou, né? Errais porque não conheceis as Escrituras, né? Então, por isso que nós erramos, por isso que nós tomamos muitas decisões erradas em nosso meio, em nossa vida, porque nós não conhecemos a Palavra de Deus. Nós não tiramos tempo para conhecer a Palavra de Deus na minha vida. Então, se eu gasto tempo com a Palavra de Deus, a minha vida vai ser melhor. E eu tenho certeza que o mundo hoje não estaria nessas trevas, né, que se encontra. Por quê? Porque a luz das nossas vidas nós estamos deixando de lado, que é a Palavra de Deus. Então, essa deve ser nossa regra de fé e também, com certeza, compreensível quando nós temos humildade e busca do Espírito Santo. Queria destacar também um ponto importante aqui, que a clareza do texto bíblico é que nos impressiona, né? Porque às vezes a teologia é complicada, né, pastor? Às vezes é erudita, mas a gente tem que entender que as pessoas devem ter clareza quando for apresentada a Bíblia a elas, né? Quando a gente for apresentar a palavra de Deus às pessoas, deve ser o mais claro possível, né? E como o Candé bem destacou, ou seja, a gente precisa não só estudar, mas também buscar o Espírito Santo para que ele possa nos usar quando for dar estudo às pessoas, né? Quando for mostrar a palavra às pessoas, né?
E o interessante é que a Bíblia, ela é simples e às vezes até complexa ao mesmo tempo, né? Mas interessante que seus próprios escritos, ele se auto-explica, né? Ou seja, ele tem clareza. E a gente vê que é possível as pessoas entender quando estudam a Bíblia, né? Quando lê a Bíblia com humildade, com mansidão, com vontade. Ou seja, o Espírito Santo age e a Bíblia se torna clara para aquelas pessoas que a estudam. Estou só finalizando aqui minha participação aqui nesse tema, desse dia. Aqui em João 18:20 diz assim: declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem e nada disso em oculto. Então fica claro aí que Jesus ele falou francamente, né? É acessível para que possamos compreender e que possamos também colocar em prática. Porque não adianta nós sabermos, entendermos as Escrituras e não colocarmos em prática, né? Exatamente. A lição traz o seguinte, um comentário aqui do Tratado de Teologia, que diz assim: o exemplo uniforme dos escritores da Bíblia mostra que as Escrituras devem ser tomadas em seu sentido literal, a menos que se trate, óbvia e claramente, de linguagem figurada. Não é preciso retirar a casca para alcançar o miolo de um significado místico, secreto ou alegórico, que somente iniciados podem descobrir. Então veja, não é necessário nós querermos olhar para o texto da Bíblia e dizer, aqui tem alguma coisa mística, né? Às vezes a gente coloca algo na nossa mente, né, que é místico, não, tem que escavar um pouquinho mais. Mas a verdade ela é muito clara, ela é simples. Uma das coisas mais simples que nós podemos entendermos é o seguinte, que nós somos salvos pela graça. Mediante o quê? A fé. E nós queremos fazer muitas coisas para sermos salvos, nós queremos colocar muitas coisas para alcançarmos a salvação, né? Colocamos um patamar muito elevado, mas Jesus diz, não, basta apenas você ter fé em mim, acreditar no meu sacrifício, né? A minha graça é suficiente. Então, existem textos da Bíblia que são muito claros, e é claro, essa clareza aqui colocada pela lição e pela palavra é na sua linguagem, no seu sentido. Às vezes a gente lê um texto e a gente quer complicar demais, e às vezes o texto é limpo, simples, né? Como nós dizemos na teologia, o texto ele é pintado, desenhado de uma maneira simples para nós. Então, não adianta eu e você queremos complicar aquilo que Deus já deixou muito claro para o nosso conhecimento, para nos levarmos até a salvação. Na parte da quarta-feira, nós já chegamos aí às Escrituras, interpretam as Escrituras. E nós temos um próprio texto da Bíblia que diz que para nós podermos estudar a Bíblia é o quê? É um pouco aqui, um pouco ali, né? Verso junto com verso. Não adianta eu querer estudar Apocalipse indo lá para o livro de Gênesis. Tem como nós entendermos? Não, você só vai entender Apocalipse se você estudar o quê? Daniel. Né? Então Daniel vai explicar o próprio texto de Apocalipse também para nos ajudar. Então veja, as Escrituras, nós vimos aqui, ela tem uma unidade, né? E eu não preciso buscar, né? Claro que existem ferramentas que podem nos ajudar, como vocês bem falaram aqui, existem léxicos, existem concordâncias bíblicas, existem gramáticas, existem dicionários, né? Existe a língua original, o hebraico, o grego. Mas não é necessário a gente querer muitas vezes ir tão profundo para descobrirmos uma verdade, porque o próprio texto da Bíblia ele pode nos auxiliar. Portanto, Moab, eu gostaria que você falasse um pouquinho acerca disso. Como é que nós podemos entender as Escrituras através da própria Escritura? Qual o livro que se explica sozinho e nos dá a resposta, né? Se não for a Bíblia, só existe uma Bíblia, né? Quando a gente vai com espírito de humildade, né? Oração, buscar a resposta na Bíblia, com certeza vai nos dar a resposta, né? E a Bíblia ela é tão especial que já teve pessoas que aprenderam a ler, né? Com ela, pessoas analfabetas que aprenderam a ler. A gente tem exemplos de pessoas que foram transformadas por ela através do estudo da Bíblia. Então a Bíblia é muito especial, muito clara, né? Ou seja,
quando a gente, em espírito de humildade, busca estudar a Bíblia, busca o conhecimento, busca resposta para o nosso questionamento diário, a Bíblia tem a resposta para a gente. A gente vê aí que a gente está vivendo hoje nesse momento de crise e às vezes existe muitos questionamentos, muitas perguntas, porquês, né? E a Bíblia tem tudo isso, pastor, né? E a Bíblia tem toda essa resposta para tudo que está acontecendo. Basta a gente ir a ela e buscar, né? E a gente vê que o próprio Jesus usou os textos os livros de Moisés, né? Os Salmos, né, para falar da sua vinda, explicar e falar da sua vinda na Terra. Então a gente vê que a Bíblia, ela realmente foi enviada por Deus para nos preparar para os últimos dias, né? E como o senhor bem destacou, é importante a gente, quando for estudar a Bíblia, sempre destacar algum ponto e nunca se concentrar somente aquilo e findar nossas teses somente naquele texto, mas sempre buscar outros textos ou ler o texto totalmente, não ficar só naquele contexto, né? Então, a gente deve sempre buscar não se basear naquilo, porque infelizmente a gente vê que muitas igrejas aí existem por se centrar somente num texto, por se basear somente naquilo, por se concentrar somente naquele texto e não procurar estudar toda a Bíblia, buscar outras fontes ali na Bíblia. E aí, ou seja, é como diz aquela frase, né? Um texto fora do contexto vira um pretexto, né? Então, precisamos não só se firmar em um texto, mas buscar o contexto, pesquisar, né? Olhar em outras fontes, pesquisar a Bíblia toda para que a gente possa alcançar ali a resposta que Deus quer para nós, nossa vida. Exatamente. Ellen White, no livro Educação, página 190, ela diz o seguinte: a Bíblia se autoexplica. Textos devem ser comparados com textos. O estudante deve aprender a ver a palavra como um todo, e também a relação entre suas partes. Deve obter conhecimento de seu grandioso tema central, do propósito original de Deus em relação a este mundo, da origem do grande conflito e da obra da redenção. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu tenho que entender que através dela eu posso também compreender o grande conflito em que nós estamos inseridos. Não é isso? Pode falar, mano. Pastor, eu queria também complementar aqui, como o senhor disse, um comentário que eu destaquei, que para que o conteúdo bíblico faça efeito, né, em nossa vida é preciso, com espírito de oração, né, com humildade, para que o Espírito Santo fale conosco através das palavras inspiradas. E como Ellen White, a nossa irmã Ellen White destacou aqui, em Meditação Matinal de 1959, página 18, a palavra de Deus é um averiguador do caráter, um provador de motivos, e temos de ler esta palavra com o coração e a mente aberta para receberes as impressões que Deus quer nos dar. Só complementando aí, nós no guia de estudo aí, nos mostra a passagem aqui de Jesus e os discípulos, né, que o caminho é Emaús. E é interessante que Jesus ele não se dá a aparecer de imediato, né? Mas leva aqueles homens às Escrituras. Ele diz: olha, se vocês tivessem visto isso aqui, vocês saberiam que sou eu, que ele tinha que vir e o Messias teria que morrer, né? Então Jesus ele nos convida, todos nós hoje, a buscarmos nas Escrituras as verdades que ele tem para cada um de nós, né? Ele nos convida a voltarmos para a palavra de Deus, e possamos a cada dia termos esse livro como centro de nossas vidas e voltarmos para ele, né? E como aqui a gente vê aqui, ele podia muito bem de imediato se deixar conhecer, mas ele levou aqueles homens para as Escrituras, né? Então o nosso objetivo é esse, voltarmos para as Escrituras. Muito bem. A lição está um espetáculo, né? Como é bom nós estudarmos a palavra de Deus, como é bom nós nos aprofundarmos na palavra de Deus. Como Moab bem destacou, existe um segredo, uma chave para você entender a Bíblia.
Não adianta você ir com seus pressupostos, não adianta você querer ir com sua autossuficiência para tentar entender a palavra de Deus. Só existe uma chave para nós compreendermos as Escrituras. Foi como o Moab falou. Nós temos o espírito de oração, a atitude de humildade e de submissão. Se você não estiver submisso ao Espírito Santo, você vai ler e reler a Bíblia. E você não vai conseguir entender. Então, a grande diferença da palavra de Deus em nossa vida, o que pode acontecer, ocorrer uma mudança na minha vida e na tua vida, é quando nós vamos diante para o texto sagrado, com espírito de humildade. Nós temos que irmos até a palavra de Deus com humildade e esperarmos que Deus fale ao nosso coração. Estamos chegando agora na quinta-feira, e aqui um tema da lição, ele é um pouco polêmico, né? Porque nós, como adventistas do sétimo dia, somos muitas vezes acusados, né, por querermos colocar Ellen White acima da palavra de Deus. Muitas pessoas falam lá fora que nós temos uma segunda Bíblia, que é Ellen White, né? As pessoas dizem que até mesmo os escritos de Ellen White estão acima da Bíblia. E eles dizem isso acerca de nós, adventistas do sétimo dia. E nós vamos aqui tentar juntos trazer um esclarecimento. Será que realmente nós, como adventistas do sétimo dia, nós colocamos os textos de Ellen White acima da Bíblia? Será que os textos de Ellen White têm uma autoridade maior, uma autoridade superior que a palavra de Deus? Será que realmente os adventistas do sétimo dia seguem mais a Ellen White do que a palavra de Deus? Eu gostaria que vocês debatessem comigo aqui esse assunto tão especial e ao mesmo tempo delicado, né, para o nosso dia a dia. Infelizmente, pastor Fabrício, muitas pessoas desinformadas, né, pessoas que não conhecem, os adventistas não conhecem Ellen White, eles realmente têm esse pensamento, né? Mas ela mesma, ela declara que ela seria uma luz menor para nos levar para uma luz maior, né? Que é as Santas Escrituras. Então, nossa única regra de fé não pode ser outra a não ser a palavra de Deus, né? Nós temos sim ela como uma escritura inspirada por Deus, mas de forma alguma os adventistas não pensam dessa forma, né? Mas sim acreditam e têm a certeza que a Bíblia é a única regra de fé. E continuando aqui, né? A gente, como o pastor bem destacou, a gente sabe que muitos aí têm colocado, tem dito, né, que Ellen White, os adventistas em Deus, né, ela, né, coloca ela sempre no patamar acima, né, e a gente quando fala, né, de Ellen White, as pessoas sempre tentam dizer que nós a substituímos, nós substituímos a Bíblia pelos seus escritos. E a gente sabe que não é verdade. A gente sempre procura cuidadosamente, ao estudar a palavra, os livros dela, sempre colocando a Bíblia e reconhecendo a Bíblia como um patamar acima, sempre colocando a Bíblia como um patamar acima. Ou seja, o livro dela exclusivamente serve para abrir a nossa mente para o que está na Bíblia, ou seja, para nos ajudar a entender algumas coisas que a gente já vem acompanhando na Bíblia. Ou seja, os escritos dela vêm nos mostrando como uma luz menor aquilo que precisamos entender na Bíblia. E Ellen White, ela teve um papel muito importante, né, na história da igreja. Ou seja, a gente reconhece ela, né, como uma serva de Deus que foi inspirada por Deus para escrever seus livros, para que a igreja de Deus hoje pudesse ter uma clareza melhor do que estudamos dentro da Bíblia, mas nunca tirando, ou seja, a prioridade de que a Bíblia deve estar sempre em primeiro lugar, né, ao estudarmos a Bíblia, né? Sempre devemos reconhecer a Bíblia como o livro maior acima de tudo, ou seja, da mesma forma que ela sempre reconheceu a Bíblia, ela sempre se considerou uma luz menor, né? E a gente tem um maior respeito, né? Respeito pelo que ela fez, pelo que ela escreveu, ou seja, vários conselhos que ela deixou para a igreja hoje, em várias áreas, várias profecias também que já aconteceram. Ou seja, então,
com certeza ela é reconhecida por Deus, né? Deus a inspirou, então a gente tem esse respeito por ela. Muito bem. Ellen White, no livro O Grande Conflito, se você quiser conhecer um pouquinho mais, né? Na página 595, ela diz o seguinte, ó. Ela repetidamente confirmou que a Bíblia é a autoridade superior de norma e padrão supremos para toda doutrina, fé e prática. Muitas pessoas acusam dizendo que as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia é baseado em Ellen White, né? Mas não sabem as pessoas que todas as nossas doutrinas, né? O nosso corpo doutrinário, ele é baseado unicamente na Palavra de Deus. Nós não temos nenhuma doutrina baseada em Ellen White, né? Ela sempre diz que os escritos dela é uma luz menor, enquanto a Palavra de Deus é uma luz maior. Ou seja, ela sempre elevou a Palavra de Deus e os seus escritos sempre estão em segundo plano, né? Mas nós temos que entender uma coisa: o mesmo Espírito que inspirou os homens a escreverem a Palavra de Deus foi o mesmo Espírito também que inspirou Ellen White para que ela pudesse escrever os seus conselhos, né? Ellen White escreveu aí, até mesmo para a sua época, diversos temas, né? Então é o mesmo Espírito, mas só que a Bíblia tem uma função e os escritos de Ellen White têm outra função. Lembrando, os escritos sagrados, a Palavra de Deus, eles estão acima dos escritos de Ellen White. Nós estamos chegando ao final do estudo da nossa lição, da recapitulação. É muito bom estudarmos a Palavra de Deus, é muito bom recapitularmos a lição da Escola Sabatina, eu gosto demais. Se possível, nós passaremos aqui o sábado todo debatendo esse tema tão especial. Mas eu gostaria agora que os nossos convidados encerrassem aí, fizessem um fechamento de tudo que nós vimos aqui, para nós podermos fechar o nosso bate-papo de hoje e fecharmos a nossa Escola Sabatina. Canidé, em poucas palavras, resuma aí o que nós entendemos da lição da Escola Sabatina. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, né? Pelo estudo da palavra mais uma vez. E o apelo é que nós possamos nos voltar para as Escrituras, né? Nós vimos aí que esse livro tão poderoso, ele foi atacado, né, na Idade Média, Bíblias sendo queimadas em praças públicas, né? Por quê? Porque o diabo ele sabia que as pessoas estudavam e liam esse livro, né? Hoje ele não está tão preocupado, porque infelizmente hoje nós temos 2, 3 Bíblias em casa e não lemos, né? Então ele não está preocupado se nós tivermos 10, 20 Bíblias, o tanto que não lemos, né? Então o importante é que nós se voltamos para esse livro, nós cada vez mais buscamos sabermos a vontade de Deus através desse livro tão maravilhoso. E ela é a unidade, ela é a única regra de fé, ela é nosso fundamento principal da nossa crença, né? Então que Deus abençoe e que possamos a cada dia voltar para as Santas Escrituras. Queria agradecer também pelo convite do pastor, né? Estar aqui explanando um pouco sobre a palavra de Deus, né? Que é tão importante para a nossa vida. E eu quero pegar uma ponte aqui, pastor, já que eu sou diretor da Escola Sabatina, já convidar você que não tem a lição, procure de alguma forma adquirir. Aí mais fácil do que imagina, né, pastor? De graça, você pode baixar em PDF, pode estudar no seu celular, computador, pode imprimir, certo? Mas não deixe de estudar essa lição, não deixe de estar fortalecendo a sua vida espiritual. E quando a gente fizer da Bíblia o nosso alimento, fizer da Bíblia a nossa regra de fé importante, né? Quando a gente colocar os seus princípios em nosso caráter, a gente vai conseguir melhor reconhecer os conselhos de Deus para a nossa vida. Então, esse é o conselho que eu deixo para você. Estude a Bíblia, faça da Bíblia o seu alimento, faça da Bíblia o seu amigo de travesseiro, porque só através da Bíblia que a gente vai reconhecer os conselhos que Deus tem para a nossa vida e os cuidados que Ele tem para a gente. Eu gostaria de encerrar aqui o nosso estudo da lição com um texto de Ellen White, está no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, que ela diz o seguinte:
Um verdadeiro conhecimento da Bíblia só pode ser obtido pelo auxílio daquele Espírito pelo qual a palavra foi dada. E a fim de obter esse conhecimento, devemos viver de acordo com ele. Temos que obedecer a tudo que a palavra de Deus ordena. Portanto, você e eu fomos chamados durante esta semana a obedecermos a palavra de Deus, a nos aprofundarmos nas Escrituras. E você não tem, como o Moab bem falou, você não tem mais um pretexto, uma desculpa para não estudar a sua lição de escola sabatina, né? Até mesmo para a lição vai fazer com que você estude a palavra de Deus, porque a Casa Publicadora, ela agora disponibilizou aí, diante dessa pandemia, está aí de graça, né? Está aberto aí para que todo mundo possa ter acesso à lição da escola sabatina. E nessa semana agora, nós vamos para a lição 6, interpretando as Escrituras. Como interpretarmos a palavra de Deus, como nos aprofundarmos na palavra do Senhor. Portanto, fica aqui o nosso convite, o nosso apelo. Estude a sua lição de escola sabatina todos os dias. Estuda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. E vamos voltar a sermos conhecidos como povo da Bíblia. Muito obrigado aos nossos convidados. Gostaria que vocês continuassem aqui conosco. Vamos encerrar o nosso estudo aqui. Eu vou trazer mais alguns recadinhos para vocês, para nós podermos fechar. Deixa eu ver se vai pegar aqui. Zé, me ajuda aí, por favor. Dê só um clique aí. Isso. Nós encerramos a lição da escola sabatina, mas a adoração não para por aqui. Através dos canais, a plataforma digital da Missão Nordeste, você terá a partir das 10 às 11 horas, você vai ter mais um aprofundamento aí da lição da escola sabatina. E de 11 horas nós temos o culto divino, ok? Quem estará pregando hoje é o pastor Jason Florencio, ele é o presidente da Missão Nordeste. Então, gostaria de convidar você a também adorar ao nosso Deus no dia hoje, às 11 horas, dia de sábado, para juntos honrarmos e glorificarmos o nosso Deus. Você pode ir para o Facebook, para o Instagram e para o canal do YouTube Adventistas MN. Então, que Deus abençoe vocês. Fica aqui o nosso abraço e nós temos um encontro marcado. Na próxima quarta-feira, nós teremos o nosso culto online. Então, durante a semana, nós estaremos divulgando aí nas plataformas digitais, para que você possa relembrar do nosso encontro. Gostaria de convidar você agora a fechar os seus olhos aí onde você está, para nós podermos fazer uma oração ao nosso Deus. Querido Deus e bom Pai, como é bom, Senhor, estudarmos a Tua Palavra. Como é bom, Senhor, podermos nos aprofundarmos no texto sagrado. Que o que nós revisamos, recapitulamos hoje, que estudamos durante toda esta semana, possa ter ficado guardado em nosso coração, para que assim nós possamos fazer da Tua Palavra a nossa regra de fé e prática. Que as Tuas bênçãos recaiam sobre todos nós. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham todos um feliz sábado. Fica aqui o nosso abraço virtual para cada um de vocês. Maranata!